Olá, galera. Bom, nós vamos falar aqui com vocês de globalização e blocos econômicos, né? Temas bem recorrentes, mas essa aula vai ser dividida em duas partes. Primeiramente, nós vamos falar de globalização e neoliberalismo, para depois nós entrarmos na questão envolvendo os blocos econômicos. Bom, com relação à globalização, a globalização nada mais é do que um processo de integração. Mas não é uma integração apenas no campo econômico, né? Pode ser uma integração política, uma integração cultural, científica e também social. Esse processo de integração, ele depende, obviamente, dos países promoverem, tá certo? Circulação de informações, de mercadorias e dinheiros entre eles. Mas tudo isso depende de quê? Depende dos meios de comunicação e dos meios de transporte. Então, à medida que os meios de transporte, de comunicação, eles foram evoluindo, né, as chamadas redes imateriais e redes materiais, elas foram evoluindo, a globalização, ela foi o que, pessoal? Avançando. Tá legal? Aqui nós temos um carrinho, né, representando o e-commerce, né, o comércio eletrônico, e praticamente, né, as marcas se espalhando pelo mundo, dominando o mundo, ok? Bom, é importante deixar bem claro que nós, dentro desse mundo globalizado, nós somos praticamente vistos, né, como grande objeto de quê? De consumo de várias marcas mundiais que se espalham pelo mundo através do processo de globalização. Aqui nós temos uma música, né, do Gilberto Gil chamada Parabólica Mará, que representa praticamente para nós esse mundo globalizado ao qual nós vivemos. E observem só vocês, antes mundo era pequeno porque terra era grande, hoje mundo é muito grande porque terra é pequena, do tamanho da antena parabólica Mará. Falando aqui para nós da evolução dos meios de comunicação, né? Que hoje promove a grande integração das pessoas mundo afora. Hoje você consegue falar rapidamente com uma pessoa que mora em outro país, com um parente que mora em outra cidade. E aqui nós temos uma imagem que foi desenvolvida pelo geógrafo David Harvey, tá certo? Que forma a questão do espaço-tempo, que no caso ele mostra a evolução dos meios de transporte. Observem que o mundo ele foi encolhendo, não é que o mundo foi encolhendo, né? É que como o meio de transporte ele foi evoluindo, as velocidades dos meios de transporte foram evoluindo, então consequentemente o que acontece? O tempo de deslocamento diminuiu entre, tá certo, os vários países e cidades do mundo. Ok, galera? Então essa música aqui do Gilberto Gil mostra para nós a questão da evolução dos meios de comunicação. E aqui nós temos uma imagem do David Harvey, grande geógrafo, né, chamada imagem do espaço-tempo, que mostra a evolução dos meios de transporte, tornando-se mais velozes, diminuindo o tempo de deslocamento de um local para o outro. Bom, uma coisa que nós percebemos é que apesar de o mundo ter evoluído em relação aos meios de transporte e de comunicação, os meios de comunicação eles não são para todos, existe uma grande exclusão digital. Podemos observar na pandemia, né? O qual problema da educação é fazer com que chegue a todos os estudantes, né, as aulas, visto que muitos estudantes não possuem ótimos computadores, não tem internet, ou quando tem internet não é de boa velocidade, não tem uma qualidade muito boa de conexão, que permite essa pessoa ter acesso a essas aulas. Então nós conseguimos observar, através dessa pandemia atual que nós estamos vivendo, que no mundo há uma grande exclusão digital. E a exclusão digital dá para nós percebermos, né, que há uma grande desigualdade social, ok? Bom, a globalização ela tem as suas vantagens, não tem apenas desvantagens. Vantagens como, por exemplo, favorece a troca de informações e dados entre as empresas, isso inclusive favoreceu o processo que nós chamamos de desindustrialização, né? Várias indústrias que acabaram indo em direção a outras partes do mundo, porque ela pode entrar em contato com o seu cliente, com o seu fornecedor, né? Então isso contribuiu muito para o processo de evolução, né, das chamadas transnacionais. O mundo está conectado, desculpa, tá? O mundo está muito mais conectado. Aqui nós percebemos, né, as informações chegando na nossa casa através das várias mídias, né,
escrita, seja através do computador, seja através da televisão, telefonia. Amplia o comércio mundial, chamado comércio eletrônico, não é isso? Você faz as compras pela internet, tá legal? Então, o comércio eletrônico evoluiu muito. Isso afetou muito o chamado comércio físico, né? As lojas físicas, mas ainda não desapareceram, mas o comércio eletrônico cresceu muito. E nessa pandemia foi mais forte ainda, né? Já que as lojas estavam fechadas, as pessoas compravam via internet, inclusive os sistemas de delivery, né? Você fazer pedidos de comida por telefone para serem entregues através de sistemas de aplicativos de entrega. Aqui está a conexão, você vê que ela é muito maior no hemisfério norte, principalmente aqui na América anglo-saxônica e Europa ocidental, onde os meios de comunicação são muito mais evoluídos. Facilita a integração acadêmica e científica, né, a troca de informações. Vamos observar de novo em relação à pandemia. Olha como que o mundo hoje, antigamente você demorava muito tempo fazer uma vacina, para você trocar informações entre universidades, centros de pesquisa. Hoje não. Muita gente fala, é um absurdo, né? Como o cara consegue fazer uma vacina tão rápida. Bom, é importante deixar bem claro que hoje as universidades, centros de pesquisa estão integrados através dos meios de comunicação. Você pode fazer videoconferências, trocar as informações através de e-mails, de aplicativos, né, de redes sociais. Então, isso contribuiu muito para a evolução científica e acadêmica. Aumenta o fluxo de capitais. Você pode hoje mandar dinheiro para um outro país, tá certo? Facilmente, através de depósitos online. Vamos pegar hoje, né, nós temos o chamado Pix, tá certo? Na verdade, o Pix que chega hoje no Brasil já existia em outros países, como a China, por exemplo. Já esse tipo de transação já existia em outros países, tá certo? Então, hoje, as transações comerciais e financeiras elas são muito mais rápidas, né, muito mais evoluídas. Amplia e favorece o conhecimento de outras culturas, né? Antigamente, quando você fazia uma atividade turística, por exemplo, para você saber como que era o local para onde você estava indo, você tinha que perguntar a uma pessoa, né, que já tinha ido para aquele local. Hoje não, hoje você acessa vários aplicativos, vários sites, né, de hotéis, vários sites de operadores de turismo, para poder fornecer informações sobre o local para onde você está indo. Então, hoje você conhece muito mais culturas, né, muito mais povos do que você conhecia antigamente. Antigamente o conhecimento ficava muito restrito às enciclopédias, né? Então daqui você começa a conhecer vários outros países do mundo. Promove a dispersão da industrial da empresa global, né, que é aquilo que nós comentamos lá no início, né? Tá certo? Nós comentamos aqui no início, que é você praticamente, através dos meios de comunicação, conseguir fazer uma dispersão industrial muito maior, que é o processo chamado de desindustrialização. Então, tá aqui, né, as empresas, elas praticamente, olha só, uma planta de produção de uma determinada empresa espalhada pelo mundo todo, tá legal? E elas são conectadas através dos meios de comunicação e também através dos meios de transporte. Tem as suas vantagens? Tem as suas desvantagens, né? Promove a padronização cultural, né? Aquela questão de você ter aquela cultura hegemônica, principalmente dos países considerados o quê? Desenvolvidos. Nós estamos observando aqui, né, as pessoas praticamente diferentes, mas a globalização promovendo aqui um processo de quê? De padronização, né? Colocando principalmente a cultura dos países desenvolvidos como sendo superiores. Nós temos aqui a invasão de produtos, né, de marcas, tá certo? Das nações desenvolvidas dentro das nações subdesenvolvidas. Aumento das pandemias, né? Da mesma forma que é rápido você se deslocar de um local para o outro, né? Fazer viagens rápidas, também as doenças podem se deslocar rapidamente. Então, aquelas doenças que eram antigamente endêmicas, né, que eram só ocorrendo naquele local, depois viraram epidêmicas, distribuindo-se em outras regiões, e hoje elas são pandêmicas, né, se espalham pelo mundo afora. Podemos observar aí com a questão do Covid. Endemia, epidemia e pandemia, né? Endemia mais localizada, epidemia mais regionalizada, é pandemia atingindo o mundo todo. Então, tá aí a epidemia e a pandemia. Favorece o terrorismo, da mesma forma que fica fácil você conhecer, né, outros países, fica também fácil para a pessoa poder fazer um ataque terrorista em determinado local. Né? E olha só, é uma coisa que também, né? Ou seja, o cara fazer ataque terrorista, matando pessoas inocentes, pode, né? Agora você, um país, né, em troca da chamada liberdade, defesa dos povos, matar civis, isso pode. Então é um contraponto, né, que é interessante colocado aqui nessa chave.
Aqui nós temos a questão do terrorismo. A gente tem uma mania, né, de associarmos o terrorismo principalmente ao mundo islâmico, né, que na verdade, né, com coisa que o mundo cristão, o mundo ocidental, ele praticamente não é terrorista. E nós temos, né, você vê, por exemplo, os vários ataques terroristas que podem ser direcionados ao mundo ocidental. Vamos pegar Israel. Israel também faz ataques terroristas, tá certo? Dentro do mundo islâmico, né? Mas é aquela questão da cultura, né, de associar o terrorista ao islâmico. Aumenta o desemprego, tá certo? O desemprego ele aumenta porque a tendência das empresas a procurar exatamente locais onde o seu lucro vai ser muito maior, promovendo desemprego onde ela estava localizada. Podemos ver os Estados Unidos, né? As empresas americanas hoje estão praticamente no mundo asiático. A procura de quê? A procura exatamente de mão de obra muito mais barata, tá certo? Para poder aumentar ainda mais o seu lucro. Aqui a Mafalda, né? Falar incrível importante do indicador. Um patrão faz assim com o indicador de 3 mil operários vão para a rua, né? Aumenta muito o desemprego. Aumenta o abismo socioeconômico entre países ricos e pobres, né? Por quê? Porque nos países subdesenvolvidos, o que acontece? Os meios de comunicação e de transporte eles são pouco evoluídos. Então, se eles são pouco evoluídos, então, consequentemente, tá certo? O nível, a troca comercial, o fluxo de mercadorias, né? O fluxo de informações, de dados, de capital, ele é muito mais restrito. Vou dar um exemplo, né? Você vê igual a questão do Pix. Agora que está sendo implantado no Brasil, coisa que já tinha até na China e, obviamente, na Europa Ocidental. Está sendo implantado agora no Brasil. Então, o abismo, né, que mostrando a divisão norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido, mais agrícola, né? Mais uma charge mostrando a diferença entre norte desenvolvido e sul subdesenvolvido. Nós vamos entrar agora na questão chamada neoliberalismo. O liberalismo surgiu no século XVIII, grande responsável, o pai do liberalismo econômico é Adam Smith. Tá aqui a foto do Adam Smith, né? Grande economista liberal. E o Adam Smith ele publicou um livro chamado Riqueza das Nações. Esse livro que é o livro, né? Vamos colocar aqui a Bíblia, né, do liberalismo econômico, tá certo? Onde Adam Smith dizia o seguinte, que o Estado não deve intervir na economia, pondo fim aqui à chamada, né, ao chamado Estado absolutista, onde a nobreza tinha tanto poder político quanto poder econômico. Então, o Estado não deve intervir na economia, a economia ela deve ficar na mão, tá certo, dos empresários, no caso da burguesia, que estava começando a ascender como classe social, né, ganhando sua força como classe social. É chamado Estado da mão invisível, ou seja, o Estado está ali, mas ele não pode promover o processo de quê? De intervenção. Está aqui o chamado Estado da mão invisível, né? Carregando praticamente o empresário, dono dos meios de produção. O keynesianismo, que surge na década de 1930, né? Foi criado pelo economista John Keynes, ele é o contrário do liberalismo. Ele diz o seguinte, o Estado ele pode até intervir na economia, tá certo? Mas quando for necessário. Então, contrariando o liberalismo que dizia que o Estado não tinha que intervir na economia. Aqui está John Keynes, tá? E ele publicou um livro chamado Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, que é a Bíblia do keynesianismo. E uma coisa que chama a atenção que o país que era considerado mais liberal foi o primeiro país a adotar o keynesianismo. Quem? Estados Unidos da América, em 1933, tá certo? Através de Roosevelt, tá? Então, vamos colocar aqui Roosevelt, né? Que foi o grande responsável por introduzir o chamado New Deal, que é a nova política, que era a intervenção do Estado na economia, principalmente nos chamados setores estratégicos. É aquela máxima, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Os Estados Unidos criticam a intervenção do Estado pelo mundo afora, mas foi o primeiro país a promover intervenção. Podemos colocar também na própria crise de 2008, que também teve intervenção estatal. Já o welfare state, que é o chamado Estado do Bem-Estar Social, ele contraria, né, pessoal, ele contraria, tá certo, o liberalismo econômico. Ele surge em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, e é o Estado assistencialista. Tá? O problema do welfare state é que ele não separa pobre de rico, tá certo? Não separa pobre de rico. Então, tanto os pobres quanto os ricos têm o mesmo benefício do Estado. Isso onera o Estado, faz o Estado gastar com quem não precisa.
implantado na Europa Ocidental como forma de recuperação após a Segunda Guerra Mundial. Ele é uma política keynesiana, tá? Só que mais voltado para a área social. Aqui o welfare state, tá? Para recuperar os países da Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial. Então, como disse, onerava o Estado que não distinguia ricos de pobres, tá? Então, o que acontece? Todos recebiam benefício, tá legal? Então, o Estado ficava extremamente onerado. E hoje, o welfare state está passando por uma crise, exatamente por quê? Por causa dos elevados gastos. É nesse cenário que o neoliberalismo. O neoliberalismo ele surge para combater o que? O welfare state, tá certo? Ou seja, não, o Estado deve gastar sim, mas com quem precisa. Tá? O primeiro país a adotar o neoliberalismo de forma pragmática mesmo, né? A primeira grande experiência neoliberal foi o Chile em 1973 com Pinochet. Todo mundo acredita que foi os Estados Unidos, foi o Reino Unido, mas não, foi o Chile, quando o Pinochet tira do poder Salvador Allende. Promove abertura de mercado, redução dos gastos públicos, tá certo? Né? Como nós temos aí, igual aqui no Brasil, a lei de responsabilidade fiscal, é uma lei neoliberal. Redução dos investimentos sociais, quando você pega aí o cara retirando investimento de saúde e educação, isso é uma política neoliberal. E o processo de privatização e desestatização, ou desestatização, né? Que você pegar o bem público, tá certo? E passar para o setor privado, vender para o setor privado. Isso é uma política neoliberal. Então tá aqui, né, o neoliberalismo, tá certo? Pelo neoliberalismo, pessoal, ele favorece mais os ricos do que os pobres, né? Tá? Pedágio não é uma política neoliberal das estradas. Bom, é aquele lance, né? O cara aqui, no momento, ele é neoliberal, né? Não pode ter intervenção do Estado na economia, mas quando a economia está ruim, não. Aí ele é keynesiano, né? Não, por favor, Estado, intervém na economia, né? De novo aqui aparecendo. Tá? A privatização, que mostrando para nós o processo neoliberal, mais uma questão da privatização liberal. E vamos deixar bem claro que com o fim da Guerra Fria, a globalização e o neoliberalismo são ampliados, eles sofrem uma grande ampliação, tá certo, pessoal? Eles são ampliados, tá joia? Por quê? Por causa, né, dos países socialistas, agora viram um país o quê? Capitalistas, ok? Beleza? E intensifica as privatizações das estatais dos países socialistas. Bom, essa era a partezinha que eu tinha que apresentar para vocês. Tá joia, galera?